Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Garotada do Mengão empata na estreia do Campeonato Carioca com brilho do zagueiro Iago e o Wallace quase vira vilão. Napoli da Itália faz proposta milionária por Arrascaeta e Flamengo se pronuncia. A segunda-feira começou muito bem no Flamengo e a notícia é excelente. Joia do Flamengo entra na mira de 3 clubes. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Meus amigos e minhas amigas, muito bom dia, né? Para quem estava esperando aí com muita ansiedade, com muita saudade o nosso Mengão queridão, ontem pôde assistir o empate da garotada em 1-1 contra o time da Portuguesa, que não é bobo, não foi da forma que a gente queria, com uma vitória, é claro, mas os garotos da Gávea não decepcionaram, jogaram muito bem contra jogadores profissionais, muito mais experientes e, na minha visão, não decepcionaram. Eu gostei, o jogo foi morno, mas eu gostei. Começou aí a nossa caminhada para o tricampeonato e, quem sabe, o nosso 7º da história do Flamengo, né? E apesar dessa estreia aí meia morna, os garotos do Ninho sabiam que mais de 45 milhões de rubro-negros espalhados por todo o planeta estavam de olho neles, né? E mesmo assim fizeram bonito. Eles foram lá e empataram o jogo nos últimos minutos e ainda foram prejudicados pela não marcação de um pênalti claríssimo no último lance do jogo, em que o Flamengo dominou a sua maior parte, né? Teve a maior parte, a posse de bola, atacou muito mais, mas não teve aquele capricho que a gente tanto pede no último lance, para marcar aí os gols. Aliás, o Wallace, hein, meu filho? Perdeu 2 gols feitos no primeiro tempo, que até eu fazia, apesar de ter sido um dos melhores em campo, na minha opinião. Se movimentou muito bem o tempo todo e criou boas oportunidades de gol. Foi muito bem marcado e sofreu muitas, mas muitas faltas mesmo. Mas, principalmente, no primeiro lance daqueles 2 gols perdidos pelo garoto, ele levou muito azar, vamos combinar, né? Fez tudo certo, matou no peito. Quando chutou, a bola passou triscando a trave esquerda do goleiro, que deu maior sorte. Tremendo castigo que o garoto levou. Ele merecia, sim, ter feito aquele gol bonito. Vamos combinar, ele não faz um gol desde a última partida contra o São Paulo. Tá devendo aí, Wallace. Vamos lá, garoto. O Flamengo voltou, né, para o segundo tempo meio lentão, né, e por isso a Portuguesa cresceu e começou a gostar do jogo e começou a dar susto. E aos 13 minutos do segundo tempo, né, veio o gol da Portuguesa, que em 79 jogos contra nós, na história dos 2 clubes, só havia ganho 4 partidas. O atacante Luan Silveira pegou muito bonito de primeira e marcou um bonito gol. E que a bandeirinha lá do outro lado anulou o gol, né? O VAR foi chamado e corrigiu o erro com toda a sabedoria, porque realmente foi gol lícito. A partir daí, a Portuguesa, que já jogava toda fechadinha com aquele ônibus na frente da defesa, aumentou a sua retranca, começou a tirar os atacantes e começou a colocar zagueiro, defensor, volante, e as coisas ficaram ainda mais difíceis para nós, porque a retranca aumentou consideravelmente, né? E quando eu já pensava cá com os meus botões que a vaca já tinha ido para o brejo com corda, bezerro e tudo, o querido Wallace levantou aí das cinzas e deu aquele cruzamento na cabeça do garoto Iago, zagueirão, bom de bola esse garoto, e tem estrela. O cara subiu no meio de um monte de gente e fez um golaço de cabeça, empatando a partida em 1-1. Garoto muito bom de bola e tem estrela, olho nele, pessoal. Vale destacar que em 2025 o Iago fez 9 gols, além de ter sido o grande herói do Mundial de Clubes da categoria contra o Barcelona aqui no Maracanã, quando ele empatou o jogo também de cabeça, um gol parecido no finalzinho, e marcou um golaço de cavadinha na disputa de pênaltis. Jogo muito importante que ele mostrou todo o seu valor, toda a sua frieza em fazer aquela cavadinha. Não é qualquer um que faz isso, não.
e, sem dúvida nenhuma, um excelente reforço aí para o Felipe Luiz, porque estourou a idade e não pode mais jogar no sub-20, né? Se ele não for aproveitado nos profissionais, ele vai ter que ser negociado e já tem vários clubes de olho no garoto. Tomara que o Flamengo não o negocie, porque ele é uma grande promessa e, com certeza, com a chegada aí do Vitão, eu não sei não. Eu acho que esse português, o tal de Boto, vai querer negociar o garoto por falta de espaço aí no elenco do Felipe Luiz. Uma pena se isso acontecer. Na quarta-feira tem mais contra o Bangu, agora lá em Moça Bonita, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Esse jogo foi da quinta rodada, foi antecipado por causa da Supercopa do Brasil. E os garotos da Gávea, agora mais calmos, depois desse nervosismo aí da estreia, vão nos representar muito melhor ainda, eu tenho certeza disso. E como eu já havia dito, achei que o Wallace-Ian, apesar dos 2 gols incríveis perdidos na cara do gol, foi o destaque do time do Flamengo junto com o Iago. Sinceramente, eu estava esperando muito, mas muito mais do meia Guilherme, do Joshua, do Pablo Lúcio e do Douglas Telles. Eles não jogaram bem, ficaram muito apagados o jogo inteiro. Eu esperava mais deles e vou torcer por eles agora contra o Bangu. Segundo informações do jornalista Marco Manpreso, o Napoli da Itália teria apresentado uma proposta de 25 milhões de euros para ter o meia Arrascaeta em seu time, né? Mas a diretoria do Mengão, muito malandramente, recusou essa oferta, reforçando a ideia de que o Flamengo quer manter os seus principais jogadores para essa temporada de 2026. E o Arrascaeta, é lógico, é o principal jogador do elenco. Inclusive, já fez a sua renovação com o clube até o ano de 2030, né? A ideia dele é se aposentar aqui no clube. Nem pensar em negociar o Arrascaeta, ô Boto, pelo amor de Deus, meu filho. O elenco do Flamengo se reapresenta oficialmente hoje, às 16 horas, horário de Brasília, aqui no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, depois das férias. É para dar início à sua pré-temporada 2026, que não vai ser mais nos Estados Unidos, vai ser aqui no Ninho. E vai ter uma coletiva de imprensa da comissão técnica. Essa coletiva está marcada para as 14h30 e deve abordar o planejamento para o início da temporada e o gerenciamento do elenco já nesses primeiros jogos oficiais do clube pelo Campeonato Carioca. Internamente, a diretoria do clube avalia a melhor estratégia para a estreia do elenco profissional e analisa também o regulamento do Campeonato Carioca. Já discute a possibilidade de usar o time principal pela primeira vez somente contra o Fluminense no dia 25 de janeiro. Seria a cavalaria total. Outra alternativa considerada no clube é a estreia direta no Campeonato Brasileiro no dia 28 de janeiro contra o São Paulo, fora de casa, né? Até o momento, o planejamento do clube prevê uma equipe mista aí contra o Vasco da Gama no dia 21 de janeiro, também pelo Campeonato Estadual. Aí eu te pergunto, você acha uma boa jogar contra o Vasco com um time misto, garotos e alguns reservas? Coloca aí que eu quero saber. O Flamengo está investindo pesado no meio-campista do São Paulo, o Marcos Antônio, né? E para seduzir o jogador, assinou com um salário de R$1.100.000 por mês. Veja bem, o valor que o colocaria na prateleira de estrelas do futebol brasileiro. Seria um dos maiores salários aí do futebol brasileiro. O Flamengo tenta amarrar essa contratação do Marcos Antônio com a ida do volante Alan, que interessa demais ao São Paulo, que já tem um acordo estruturado com a Lazio da Itália para comprar o jogador, que cumpriu todas as metas do seu contrato de empréstimo com o São Paulo. E agora ele vai ser comprado em definitivo pelo clube paulista, que atravessa uma fase muito complicada na sua diretoria, que é acusada hoje de fraude de escrita e desvio de quantias volumosas. E nessa sexta-feira o Conselho Deliberativo do clube vai votar o impeachment do atual presidente Júlio Casares. O Marcos Antônio já deu sinal verde para o seu staff porque gostaria muito de jogar no Flamengo. E a ideia do mais querido é que ele pressione o São Paulo pela negociação.
E agora a diretoria aguarda o desfecho do impeachment do presidente do clube para concluir a negociação que foi recusada pelo São Paulo, que tem no volante uma peça-chave para essa temporada. O jogador está sendo comprado por 4 milhões de euros em 4 parcelas de 1,05 milhão de euros, o que corresponde a 26 milhões de reais na cotação atual, começando a ser paga a primeira parcela somente em setembro de 2026. O São Paulo vai ficar com 100% do jogador, mas a Lazio da Itália vai ter 20% da mais-valia numa futura negociação. O Marcos Antônio é visto pelo Felipe Luiz como uma peça que se encaixaria perfeitamente no seu esquema de jogo, ainda mais porque não vai poder contar tão cedo com o espanhol Saúl, que sofreu uma cirurgia no pé esquerdo e vai ficar fora dos gramados por pelo menos 3 meses. Aí eu te pergunto, você acha uma boa contratação do Marcos Antônio? Coloca aí que eu quero saber. O Flamengo recusou uma proposta de empréstimo feita pelo Corinthians pelo Michael e reafirmou a sua postura rígida quanto à questão salarial. A diretoria do clube paulista queria pagar somente a metade do salário do robozinho, que hoje é de R$1,5 milhão por mês. A diretoria do Flamengo quer que o Corinthians pague 100% dos salários do jogador. Essa postura já havia esfriado o interesse do Santos no Michael. E o Corinthians, acredita que o Flamengo pode mudar de ideia e fechar um empréstimo com opção de compra, porque o jogador está sem espaço no elenco e essa situação incomoda bastante. Inclusive, no começo da temporada de 2025, o Michael pediu a sua saída, que foi recusada pelo técnico Felipe Luiz. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada nesse vídeo e pronto, valeu, muito obrigado. O Sesc Flamengo, infelizmente, foi derrotado ontem pelo Fluminense no tie-break e perdeu a sua invencibilidade na Superliga Feminina de vôlei por 3-7-2. 25-16, 20-25, 22-25, 25-14 e 8-15. Apesar da derrota, o Flamengo segue isolado na liderança do torneio, com o Minas vindo em segundo lugar. O Flamengo entrou em acordo com o goleiro Andriel, de 24 anos, que foi revelado nas categorias de base do Botafogo, para um pré-contrato e busca agora a sua liberação antecipada junto ao Gil Vicente de Portugal, que procura uma compensação financeira de 1,5 milhão de euros, 9,4 milhões de reais na cotação atual, para liberar o goleiro antes do seu contrato se encerrar no dia 30 de junho de 2026. Segundo o jornal português O Jogo, o Andriel vai assinar com o Flamengo até 2030 e o Gil Vicente já se movimenta no mercado da bola em busca de um novo goleiro. Tratado como uma das joias do Flamengo, mas com pouco espaço no time principal, o Iago está bem valorizado no mercado da bola e, por isso, 3 clubes europeus preparam uma proposta aí para ter o zagueiro de 20 anos. Trata-se do Everton da Inglaterra, do Brentford também da Inglaterra e do clube Bruges da Bélgica. A informação é do jornalista turco Ekrem Conor, que disse que os clubes devem oferecer ao Flamengo 8 a 9 milhões de euros pelo jogador, ou seja, entre 50 a 60 milhões de reais na cotação atual. No ano passado, o Iago foi alvo de uma proposta do Grupo City, através do Bahia, que ofereceu 2 milhões de euros, 13 milhões de reais na cotação daquela época, mas o Flamengo recusou a oferta prontamente, apesar do staff do jogador entender que ele precisa de mais minutos em campo. Com a contratação do Vitão, a concorrência por uma vaga na defesa do Flamengo ficou ainda mais acirrada. Iago tem contrato com o Flamengo até 31 de 12 de 2026 e uma multa rescisória de 300 milhões de reais para o exterior. E já vai poder assinar um pré-contrato em junho desse ano com qualquer outra equipe e sair de graça do Flamengo. A diretoria do clube sabe disso e vai ter que agir rápido nesse caso do Iago. Ou renova com ele, ou corre o risco de perdê-lo de graça em junho. A partir de agora, o Iago vai ter que disputar posição com Léo Pereira e Léo Ortiz, Danilo, Vitão e com o próprio João Vitor, que tem a preferência do técnico Felipe Luiz.
Segundo o site Netflix, o Flamengo desmentiu os rumores sobre um possível interesse na contratação do meia Breno Bidon do Corinthians. De acordo com duas fontes confirmadas no clube, não há proposta ou negociação em andamento pela compra do jogador. O assunto sequer foi discutido internamente no clube, o que esvazia as especulações envolvendo a transferência do garoto Breno Bidon para o Flamengo. Para começar bem a semana, uma excelente notícia no Mengão. O garoto revelação Rian Roberto avançou na sua recuperação e o Flamengo está próximo de ter a joia em ação para as próximas partidas do Carioca. O garoto não pôde jogar ontem contra a Portuguesa porque vem de uma recuperação de uma lesão na posterior da coxa esquerda e, por precaução, ele não foi relacionado para essa partida porque o clube prefere respeitar o seu tempo de recuperação para evitar riscos de novos problemas. De acordo com o portal Bola VIP Brasil, a avaliação interna é que o Rian Roberto já esteja liberado para trabalhar com todo o grupo nessa segunda-feira e estar apto para reforçar o Mengão contra o Bangu na próxima quarta-feira. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada nesse vídeo, porque isso aí é muito importante para o nosso crescimento no YouTube. Um grande abraço para você e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!